E finalmente saiu a melhor adaptação de videogame que já existiu. Vim aqui pro antigo cenário, olha quem voltou. Agora checo, menino lá, pensamento ali do fomo. Toretto veio aqui prestigiar esse momento, porque saiu a série de The Last of Us. E eu vou dizer, que espetáculo! A gente vai fazer aqui um comentário com spoilers, tá certo? Com spoilers, já tô avisando que tem spoilers desse primeiro episódio, que foi fantástico. Então, se você não quer perder nada, não sai daí. Fala, man, tranquilo? Natana na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natanamente. Tá eu aqui e meu parceiro Toretto. Quem lembra de Toretto lá do começo do canal? Então não tinha aquele estúdio, né? Mas o porquê do título? Cara, você pega um jogo premiado, incrível, que foi um marco na história dos videogames. Existia um padrão de jogo antes de The Last of Us e depois de The Last of Us. A história, cara, o modo como você vive a história. E você tem várias outras opções de jogo e cada uma tem sua história diferente. E você faz vários finais diferentes. E você acompanha lá a vida do Joel e da Ellie nesse apocalipse zumbi de vírus, de fungos, que a gente não sabe muito bem o que é, se é um vírus, se é um fungo, se é um fungo-vírus. Mas antes de eu comentar aqui com spoilers sobre esse primeiro episódio, vou pedir para vocês fortalecerem com o seu joinha, clicando aqui no joinha, no like, tá ok? Fortalece clicando aqui e se inscreve no canal com o sininho ativado, tá certo? Que tem muita coisa boa para esse ano de 2023 no nosso canal. A gente tá chegando a 4.000 inscritos, então isso tudo é graças a vocês, eu agradeço muito. Vamos falar do vídeo. E pessoal, apesar de ter spoilers sobre o primeiro episódio, eu não penso aqui em fazer somente analisar cada momento desse primeiro episódio, porque foi um episódio muito grande, 1h20 de episódio. Então a gente tem aí, eu acho que uns 9 para completar essa temporada, podemos dizer assim, a temporada dessa série. Então acho que fica muito prolongado o vídeo se eu ficar comentando cada ponto desse primeiro episódio da série. E outra, eu também não vou assim dar uma de super nerd, de super gamer, que sei cada cena específica do filme, porque também não sou desses que acompanham todas as cutscenes. Algumas eu pulava porque queria só fazer, só jogar, às vezes queria só passar o tempo. Então, sou o cara que gosta do jogo, que sou apaixonado pela história do jogo, pela história dos personagens, mas também não sei todas as cenas para comparar cena por cena, como ficou na série. Deixando tudo isso bem claro, eu acho que a gente pode começar numa boa. Logo no início do episódio, a gente vai para um gap temporal lá para 1968. A gente tá tendo uma entrevista, um jornal, um talk show, né? Onde o entrevistador tá falando com 2 cientistas, 2 doutores, e o assunto do momento ali é falar de pandemias, endemias, vírus, bactérias e fungos. A gente vê a importância dos fungos no motivo pelo qual se deu todo esse buruçu, a transformação de todos os zumbis. Lógico que para quem jogou The Last of Us, isso tá muito claro, isso tá muito tranquilo, né? A questão dos esporos, mas tem algumas diferenças e eu vou deixar logo aqui claro também o seguinte: eu vou fazer um vídeo comentando sobre as diferenças entre a série e o jogo, fazer um vídeo específico sobre isso, tá certo? Então fica ligado aqui no canal que vai ter vídeo sobre isso também. E a série já traz à memória o fungivírus, né? O Cordyceps. É o vírus que infecta a humanidade e transforma todos aqueles zumbis feiosos. A explicação dada por um dos cientistas, que logicamente queria falar muito mais aprofundado a respeito dos fungos ao invés dos vírus, foi o seguinte: que os vírus deixam a gente doente. Os vírus têm a capacidade de deixar você doente. Só que o fungo, ele tem a capacidade de controlar você. Fungos têm poderes de controlar pequenos insetos e transformá-los em zumbis, mortos-vivos. Eles vão corroendo a carapaça dos insetos e ingerindo todo o conteúdo que tem por dentro, mas deixam os insetos num estágio de sobrevida, onde o inseto não morre, mas também não tem mais controle sobre ele mesmo. O fungo toma controle sobre o inseto e o inseto passa, por sua vez, a caçar e se alimentar basicamente para nutrir o fungo.
também foi dada uma explicação clara por que os humanos não são afetados dessa forma pelos fungos. É lógico que a gente já sabe que os zumbis são contaminados por fungos, só que logo no começo é explicado que os fungos eles não conseguem sobreviver em corpos que têm temperatura variante acima de 34 graus, então não tem como um fungo sobreviver ao ponto de controlar um ser humano. Só que esse mesmo cientista louco resolve soltar uma pulga no ar. E se por acaso houvesse um aumento global na temperatura e os corpos humanos, naturalmente, pela seleção natural, começassem a diminuir a temperatura média corporal para poder se adaptar ao ambiente. Então, ocasionaria a possibilidade desses fungos se desenvolverem dentro das pessoas. O doutor ainda fez questão de dizer que caso isso aconteça, a gente não tem escapatória, porque não dá para combater o fungo, não dá para ter um método contraceptivo, não existe cura para isso. A humanidade simplesmente pereceria, a gente simplesmente iria perder. Eu não sei se vocês lembram, mas tem categorias de zumbi, categorias de infecção, de níveis de infecção dos zumbis de The Last of Us. E eu vou trazer um vídeo específico sobre isso, tá certo? Pra gente destrinchar mesmo, para que vocês relembrem quem jogou faz muito tempo e para quem de fato não conhece, talvez a série nem faça questão de explicar tanto os níveis de cada zumbi. Mas isso tudo é para quem fica ligado no canal. Logo depois dessa breve explicação sobre o fungivírus Cordyceps, a gente parte para a vinheta, no caso a introdução, a trilha sonora original de The Last of Us, uma introdução incrível, nostalgia pura. E falando em nostalgia, por que não falar dos dubladores que fizeram os personagens? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu faço questão de assistir em inglês e dublado em português, porque a gente tem que valorizar, e valorizar sim, a dublagem brasileira, que é muito boa e fez um papel espetacular no jogo The Last of Us, que ficou incrível. Basicamente era como se a gente estivesse jogando em alguns momentos, e em outros a gente estava assistindo um filme. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi as vozes da Ellie, que foi feita pela Luísa Gaspar, que para quem não sabe fez a Ellie no jogo do PlayStation, e o Joe, que foi interpretado pelo Luiz Carlos Percy, que também fez o Joe no jogo do PlayStation. Isso já mostra um cuidado da HBO, vamos lá, já mostra um cuidado da HBO em trazer a referência boa desses personagens, porque foram não só excelentes personagens encenando, atuando no CGI, que foi mostrado no jogo, mas também foi muito bem dublado e um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil. Então, dedão positivo aí, ponto positivo para essa série, que ficou incrível essa adaptação. Uma outra coisa boa que aconteceu foi o tempo de tela da filha do Joe, a Sarah Miller, que assim, foi espetacular. Eu, já vou dizer logo, eu chorei nesse primeiro episódio, porque você acaba se identificando, você começa a desenvolver uma empatia pela personagem da Sarah, mesmo sabendo que ela vai morrer. A gente já sabe que ela vai morrer, só que você desenvolve uma empatia porque ela é super gente boa, e você começa a ver o dia a dia dela. Ela tem um tempo de tela muito maior do que é mostrado no jogo, até porque a gente tem que entender o trauma do Joe, que é a perda da filha. A gente já começa o jogo com essas informações sendo contadas pra gente, né, da perda da filha do Joe. Só que ver isso, cara, no live action, é de uma experiência tão grande. Você vê o Joe, aquele cara mais carrancudo, aquele cara que trabalha com mercadoria, com um armazém, parece alguma coisa vinculada ao armazém, e aquele cara bruto e tal, e a filha dele é super delicada, super gente boa, e mesmo dele daquele jeito, você percebe que aquilo é uma carapaça, só que por dentro ele tem muito amor por aquela filha. E o momento da... Cara, a morte... Meu filho, é de você... Quando ele cai, velho, meu Deus do céu. Cara, aquela cena lá é pra você parar, pensar, rever. É muito forte, é muito bem feita. Não. Não. Eu vou confessar que a parte da contaminação pelo fungo ficou um pouco meio que dispersa. Eu acredito que o fungo ele se desenvolveu em pessoas com idade primeiro, por conta da vizinha que é apresentada, né? Só que ficou
não ficou tão claro como é que foi disseminado esse vírus. Só que tudo indica que primeiro as pessoas de mais idade, que já são bem mais frágeis, desenvolveram o vírus e através disso começou a desencadear a pandemia, né? A contaminação em massa. Agora, a cena da vovó nem foi o que mais me espantou. Na verdade, o que mais eu achei interessante foi terem mostrado a cena do cachorro. O cachorro pedindo socorro. Imagina só, tu, Toretto. O que é que tu faria se acontecesse um apocalipse zumbi? Não sei. Eu fico me perguntando assim, porque Toretto, até então, ele tem o instinto de defender. Geralmente, ele é o cachorro que gosta de brincar, é bem disperso, mas ele defende em vários momentos a gente, quando tá dormindo, quando tá na rua, principalmente. Toretto é um cachorro que é exemplar na questão guarda. E no apocalipse zumbi, será que Toretto vendo um monstro soltando uns tentáculozinhos, um negocinho, uns fungozinhos na boca, será que ele encara ou ele corre? Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. Eu vou te dizer que foi muito espetacular você ver a tensão geral da cidade, né, do município, quando estava se desencadeando a contaminação, porque você vê um sistema completamente caótico, ninguém sabe o que fazer, nem os militares sabem o que fazer, nem as pessoas sabem o que fazer, os militares contêm as pessoas, mas não se diz, não tem uma certeza de como é que está sendo feita essa contaminação, a não ser, lógico, pela mordida. E depois da cena do avião, a gente tem a cena padrão de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por quê? Por que isso? Porque, assim, geralmente, nessas cenas de com grandes poderes com grandes responsabilidades, você tem a perda de um inocente, né, uma pessoa inocente, que foi a Sarah Miller, né, a filha do Joe. Eu não tenho nem palavras, só sei que a lágrima caiu. Ficou incrível. E como a gente tem que seguir com a história, a gente tem logo um corte temporal, né, um gap, para a chegada da Ellie no município, né, num domo meio que rodeado por muralhas, onde uma população ali se encontrava e estava sobrevivendo à medida do possível. E eu queria trazer aqui uma coisa muito interessante que a série trouxe, que foi mostrar um pouco de humanidade no quesito população. Você vê no The Walking Dead, que é uma excelente referência de filme de zumbi, um momento assim de descoberta. Poxa, estourou a bomba e agora são zumbis. Tem zumbi na Terra e a gente tem que sobreviver. Só que você vê ainda um pouco meio engateado. Eu não senti a mesma pressão que eu senti quando eu assisti essa série, confesso que por mais que seja boa a série do Walking Dead, eu acho que a série do The Last of Us soube tratar isso com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de empatia, que talvez por conta disso fez com que a gente se identificasse mais com o momento de pandemia, né? De estupim da bomba. Outra coisa também que foi muito interessante foi justamente a tentativa da população de tentar se cuidar com avisos, tentar estudar o vírus. Lógico que teve a parte da Ellie, aquela parte onde eles mostram os estudos feitos através dela. Vou confessar, estudos assim feitos em papel de tipo guardanapo, uma coisa bem arcaica. Mas foi muito interessante quando na cena onde a Ellie é resgatada e tá tomando lá as primeiras vacinas, né, para poder conviver naquela região, quadros de aviso mostrando um boneco e os pontos onde a contaminação ela tem mais efetividade e outros pontos onde ela tem menos efetividade. Por exemplo, tem lá o bonequinho e tá cortado em 3 pedaços, né? 3 patamares de contaminação. Se a pessoa for mordida no pescoço, no rosto, na cabeça, ela é contaminada numa média de 5 a 15 minutos. Se for no tronco, no braço, no ombro, na mão, ela vai ser contaminada e vai se transformar num zumbi numa média de 2 a 8 horas. Agora, se a contaminação for feita através de uma mordida na perna ou no pé, a pessoa fica aí num estado de 12 a 24 horas para se transformar em um zumbi. E isso vem muito do que a gente vivenciou nesse último ano de 2022. A gente teve vários avisos, use máscara, se proteja, cuidado em ambientes abertos, né? Use sempre a máscara, proteja seu rosto contra saliva, contra pequenos fluidos. Então, a divulgação desses cuidados internos naquela região
foi muito interessante e trouxe muita identidade para o que a gente acabou de vivenciar. E lógico, teve um momento bem mais chocante, que foi a queima dos corpos. E foi uma coisa que a gente também vivenciou. E acho que por conta disso a série foi bem aceita e bem mais impactante do que The Walking Dead. Porque a gente presenciou em alguns momentos cemitérios sendo superlotados, pessoas sendo tratadas como indigentes em alguns cemitérios. Isso foi mostrado em TV, isso foi mostrado em telejornal. Você tem aquele ambiente, aquela fornalha a céu aberto, onde as pessoas simplesmente jogam os seus corpos para queimar. O Joe e outros capangas, não sei, outros homens, tem a função simplesmente de ir com um caminhão, buscar corpos e trazer para queimar na cidade. É bem forte, é uma situação bem tensa para ficar exposta assim em praça pública e que todos possam ver. Aquele momento onde a mulher não conseguia pegar o adolescente porque não tinha condições de ela carregar um adolescente e jogar na fornalha. É bem forte. Outro ponto também interessante foi ver a situação de trabalho nessas regiões, porque você vê que o trabalho ficou... Alguns trabalhos, por exemplo, quem era advogado, quem era promotor de vendas, quem era um vendedor, não tem mais serventia, porque o mundo se acabou. Esses trabalhos não têm mais utilidade pública. Então, surgiram novos trabalhos e a moeda não tem mais o mesmo valor. As pessoas estão trabalhando por alguns cartões que deve ser para trocar comida e roupa. A única coisa que literalmente deve ser de extrema importância nesses momentos, né? Você poder se vestir, você poder se agasalhar e você ter o que comer, ter o que beber. Então você vê aquela fila, né? Aquela fila de agência de emprego, onde no fim da fila tem um cara numa mesa e você assim pergunta: o que é que tem de trabalho para fazer? Você pode escolher entre limpar a fossa e tirar os corpos da rua. Aí o Joe vai e pergunta: mas qual é o que paga mais? Então, limpar a fossa paga mais. E o Joe vai, pega um carimbo lá e é o passe para ele poder ter esse trabalho e receber o seu pagamento no fim do dia. Depois dessa cena, a série deu uma diminuída no ritmo e mostrou mais a motivação que o Joe vai ter para poder encontrar a Ellie, né? Então você tem um pouco de diminuição no ritmo do episódio. E eu achei até interessante, mas eu não deixaria esse ritmo para o final. O Joe agora vai trabalhar simplesmente como um mercenário, ele vai levar uma mercadoria. E é muito interessante porque no jogo ele também trata a Ellie não como filha, mas simplesmente como mercadoria. Porque ele entende, logo no final a gente vê que ela tem aquela imunidade, né, contra as mordidas. E o Joe, ele meio que trabalha por baixo da lei, ele trabalha com tráfico de drogas, né? E a gente vê ali ele criando empatia pela Ellie. Só que tudo ainda está muito no início. Vamos ver o que é que vai acontecer mais na frente. Vamos ver como é que vão ser os próximos episódios. Eu espero muita ação. E muito stealth. Muitos momentos de estratégia para trabalhar com os zumbis e com alguns vagalumes que vão estar aí desgarrados. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é só deixar o like, tá? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal sempre com o sininho ativado para vocês receberem vídeos novos, tá certo? Eu vou fazer aqui um vídeo sobre as especificações de cada categoria de infecção do fungo do zumbi, tá certo? E vou fazer também um vídeo aqui falando sobre as diferenças entre o jogo e o filme e a série The Last of Us, tá certo? Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui. Vou nessa, fui!